Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje com um tópico importante para nós tratarmos aí, falando sobre a gambiarra que a gente vê nas nossas máquinas aqui quando vem para conserto. E isso é muito comum de acontecer e a gente vai fazer uma análise dos tipos de gambiarras que podem aparecer aqui, falando sobre aquela adequação, aquelas soluções assim dos provisórios para sempre que a gente tem que ver. E a gente vê muito isso durante os tempos de trabalho aqui, os dias, e as betoneiras que chegam para nós, muitas delas têm esse tipo de serviço. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, e eu não tô falando e não quero trazer nesse vídeo a ideia de que não se pode ter gambiarra, muito pelo contrário, até porque a gente está no Brasil e aqui no Brasil o consumismo trabalha de uma maneira diferente, ao contrário do que existe lá nos Estados Unidos, em que tu compra um material e joga fora, e compra outro e joga fora. Aqui no Brasil a gente compra um material e acaba consertando milhares de vezes para ver se vai durar o material o máximo possível. No máximo que a gente faz aí é quando dá um problema num telefone celular, que a maioria do pessoal não tem conhecimento de parte eletrônica, aí o pessoal acaba optando em levar em algum especialista, consertar, quando não dá, bota fora mesmo e compra outro. Mas quando se fala sobre gambiarra, tem tópicos que a gente vai tratar para que a gente possa entender quando deve ser feita essa gambiarra, onde deve ser feita essa gambiarra, como deve ser feita, para que não venha a afetar posteriormente. Uma coisa importante é que a gambiarra tem um lugar certo para ser realizado. Primeiro ponto específico é justamente num local onde tu não tem acesso a demais coisas. Por exemplo, tu vai fazer uma gambiarra lá no meio do mato para terminar um serviço que tu tá precisando. Então, lá naquele ponto específico que tu vai ter que botar a tua betoneira em cima de algum lugar, vai ter que levar em outro lugar e tá ali para terminar o serviço, tu pode usar uma gambiarra simples ali para poder fazer esse serviço ser finalizado. E isso é muito importante, porque às vezes a gente vê que o cliente faz esse tipo de trabalho e já chega dizendo: gente, eu fiz isso aqui, mas foi só para mim terminar lá em determinado lugar que eu tava, não tinha lugar, não tinha nem luz para mim fazer, então eu fui lá, amarrei com arame e nós tentamos terminar para conseguir finalizar o trabalho e deixar tudo pronto e não deixar o cliente dele na mão. Nesse ponto específico é muito importante de se ter aí o tato de se poder fazer a tal da gambiarra nesse momento. Essa questão de quando e onde é muito importante. Um lugar que não se pode ter gambiarra, gente, por favor, preste atenção nisso. Não se pode ter gambiarra numa oficina mecânica. Não se pode ter gambiarra numa oficina mecânica. Vamos imaginar que nós estamos numa guerra e nós não temos sangue à disposição. E aí, lá nesse momento de guerra, já existiu isso é uma história real que eu tô contando pra vocês. Simplesmente alguém teve a ideia fantástica de fazer uma gambiarra. Botar água de coco na veia do soldado. E isso funcionou. Isso foi uma gambiarra que funcionou. Foi na Segunda Guerra Mundial, usada pelos ingleses e pelos japoneses. Não tinha como fazer transfusão de sangue e os caras usaram a água de coco. Mas é por isso que quando tu tá no hospital tu vai receber água de coco na veia? Não, tu vai receber sangue. Então é óbvio que numa mecânica tu vai ter que fazer um serviço de qualidade. E outra coisa muito importante é fazer um serviço de qualidade pensando na próxima manutenção. Não fazer um serviço de qualidade duvidosa e o próximo que pegar se ferrou e ó, pá, não, já era. Então tem que se tomar bastante cuidado com isso, porque muitas empresas trabalham dessa forma. Empresas que pegam o serviço quando o serviço é mais complicado, não pensam na próxima manutenção e obviamente que o próximo que pegar vai acabar se ferrando. No final das contas, esse serviço também é uma gambiarra. Então é bem importante ver esse ponto específico e sanar o problema. Fala, Gu. Um exemplo nosso aqui, eu acho que um bom exemplo é botar qualquer pinhão 9 dentes no lugar lá, ou não fazer um embuchamento no eixo, faz um embuchamento no pinhão, aí sempre vai trocar o pinhão, tem que fazer o mesmo embuchamento. Isso que o Gustavo falou é exatamente o que eu tô falando. Quando tu vai fazer uma manutenção, eu só tenho esse. Não é assim que funciona, gente. Não. Quando tu tá na manutenção, quando a máquina do cliente de você está na manutenção, ele quer uma qualidade de serviço muito bem feito, um serviço excelente. Não é uma coisa feita de qualquer jeito, não é um arame amarrado, não tem nada a ver com isso. Ele tá numa mecânica, ele tá num hospital, ele precisa do melhor. Então é fundamental que vocês ofereçam um serviço de qualidade para o cliente. É justamente por causa disso que a gente tem esse canal com mais de 1.300 vídeos explicando exatamente o que vocês precisam fazer na linha de betoneiras. E além disso, ainda aqui embaixo, num link, vocês podem clicar e ir direto para a assessoria que nós temos no canal do WhatsApp. Então é muito importante isso. Uma coisa muito importante também é a questão
daquele provisório para sempre. Quanto tempo vai durar a tal da gambiarra? Às vezes os clientes chegam aqui e dizem, Bah, eu fiz esse negócio aqui e eu vim pra fazer a manutenção. mas tu olha aquilo ali já tá ali há muito tempo. Já tá ali, já faz 3 anos que já tá aquele problema ali e aquele problema já trouxe outros problemas para a máquina. Isso aí complica demais. Então a gambiarra é feita num determinado período de tempo para se durar aquele períodozinho pequeno de tempo até chegar na manutenção que vai solucionar totalmente o problema. Então a gambiarra é essa. É para isso que serve uma gambiarra. É para isso que serve um arame. É para isso que serve certas coisas ali, um pontinho de solda. Outra coisa muito importante, a gambiarra não pode interferir em peças que tu vai ter que usar aquela mesma peça. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui e é muito importante atenção a esse exemplo. O cliente, inclusive ele veio aqui para fazer manutenção e ele precisava da máquina, a gente tinha uma fila e eu disse para ele, cara, a gente tem uma fila aqui para seguir, não tem como botar a tua no meio, mas eu te dou uma ideia, dá para fazer uma gambiarra. O problema dele era uma ponta de eixo de tambor com a rosca corrida, estava espanado. Ali a gente teria que fazer um enchimento do primeiro assento do rolamento e também o enchimento da rosca e a usinagem da rosca certinha como tinha que ser. Só que posterior a isso, se por um acaso ele fosse embora, a gente poderia reutilizar aquele eixo mesmo, ele botando a porca no lugar, sentando o rolamento e soldando aquela porca em cima. O eixo não seria afetado por isso, porque a gente iria reutilizar aquele eixo enchendo ele. Então ele só ia correr uma solda, a gente cortaria a porca, sacava fora, sacava aquele eixo, fazia o enchimento e tava tudo certo. Não tinha problema dar uma corrida de solda naquela porca na ponta de cima para segurar por enquanto apertada aquela porca até ele poder vir na outra semana para fazer esse trabalho. Isso pode acontecer, só que quando tu tem um problema de afrouxamento de porca, que não tem nada a ver com rosca, aí tu não pode soldar a porca em cima, né, Lucas? Não faz nem sentido o cara soldar a porca, tu não vai precisar encher aquele assento, não vai precisar refazer aquela rosca, então isso tem que tomar bastante cuidado. Quando vai fazer, faz um serviço pensando naquilo que tu vai fazer posteriormente. Inclusive, pensando, né, Gu, naquele outro cara que vai fazer talvez a manutenção, porque talvez o serviço que tu vai fazer, o teu cliente não volte. Vai ficar pro outro que talvez vai fazer um serviço melhor que o teu, e aí tu perdeu o teu cliente. Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo.